Olá! Por um mundo onde as pessoas possam se expressar de maneira total, sem fronteiras, e possam ser reconhecidas e amadas pelo que fazem e pelo que são. Está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Atendente de bar, assistente de almoxarifado, jogador de handball, professor de educação física, cenógrafo, trapezista. Estou falando de Domingos Montagnier, que trilhou um caminho improvável até chegar à televisão aos 46 anos. Mas entre as muitas atividades que exerceu, nada lhe dava mais orgulho do que ser palhaço e ter o circo como seu palco principal. A história de vida de Domingos se confunde com o renascimento do circo no Brasil, entre o fim dos anos de 1980 e os de 1990. Ele morreu afogado no tempo em que brilhava numa novela da Globo chamada Velho Chico. Foi lançado esta semana um livro com a biografia desse grande artista. O título do livro é Domingos Montagnier, O Espetáculo Não Para. E a editora é a Máquina de Livros. A obra narra a trajetória de Domingos desde a infância no Tatuapé, em São Paulo, até se consagrar como um dos maiores atores brasileiros deste século. Para falar conosco, para conversar com a gente sobre este livro, sobre o grande Domingos Montagnier, convidamos o autor, o jornalista Oswaldo Carvalho. Ele mora em Paris e veio ao Brasil para os lançamentos no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais. Oswaldo Carvalho nasceu em Muriaé, Minas Gerais. Ele é jornalista, estudou Ciências Sociais na Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro, fez mestrado em Sociologia da Cultura na Universidade de Paris, atuou durante 13 anos no Ministério da Cultura do Brasil, ocupando, entre outros, os cargos de coordenador de comunicação e gerente de publicações da Funarte. Domingos Montagnier, O Espetáculo Não Para, é o seu primeiro livro. Oswaldo, é uma grande alegria receber você aqui no programa parlatório e eu começo já com uma curiosidade que me parece geral. Como é que se sente um escritor quando enfrenta o desafio de contar a história de vida de alguém que o público, em geral, conhece e admira? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, padre. Boa tarde para você e todos aí, os telespectadores. Olha, o meu sentimento foi de uma responsabilidade muito grande, né? Uma trajetória que, principalmente a partir do momento em que o Domingos começou na TV, era muito conhecida. Então, eu senti que o meu papel ali era fazer muita pesquisa, entrevistar muita gente, trazer muita novidade, coisas lá do início da carreira, da infância do Domingos, e consegui. O trabalho todo mundo vai se surpreender com muitas histórias muito boas. Então, pelo que eu sei, você passou vários anos fazendo esse tipo de pesquisa e que resultou no livro. Mas eu gostaria, Oswaldo, de começar um pouquinho de trás para frente, né? O Brasil conheceu mais o Domingos no momento da sua morte, que foi uma morte trágica, né? Quando ele se afogou enquanto fazia muito sucesso numa novela da TV Globo, né? Eu fico me perguntando, e quero passar essa indagação para você, qual foi a importância que você deu a essa comoção diante da morte do Domingos no livro que você escreveu? Eu procurei tratar a morte dele de uma forma muito serena no livro. O livro é uma grande homenagem à vida e à trajetória do Domingos, né?
E a morte, acabou resultando no livro que ela era para mim mesmo, assim, um acidente trágico que interrompeu uma vida que ainda tinha muito que realizar. E tem um outro detalhe importante, que ao fazer a minha pesquisa sobre a história do circo, né, eu descobri que muitos palhaços, e eu dou o exemplo no livro do Piolim, eles causaram uma comoção enorme no público quando morreram. Piolim, o enterro dele reuniu milhares de pessoas, né, nas ruas do Rio, enfim. E foi esse tratamento que eu busquei dar para esse episódio triste, né, do livro. Foi um momento de narrativa serena e uma interrupção de sonhos que estavam para se realizar. Tá certo. Eu insisti em fazer essa pergunta para você, assim como uma introdução para a nossa conversa, porque eu acredito que muita gente conhecia o Domingos. Muita gente admirava o Domingos e acompanhava a sua vida. Mas o fato de ter encontrado uma morte trágica num momento de grande sucesso, eu acho que ampliou bastante o número de pessoas e um público maior ficou sabendo da carreira, da vida, da arte dele. E eu continuo então perguntando a você, eu acho que a carreira do Domingos foi marcada, né, pelo amor à arte do circo, como você mesmo já mencionou, e a gente que está recebendo aí as informações da editora a respeito do seu livro, a gente já está tendo essa informação importante. Hoje em dia, com a digitalização do mundo do espetáculo, eu queria te perguntar, essa arte, aliás, eu queria primeiro constatar, não é? Com esse tanto de digitalização, a arte do circo não é que tenha, neste momento, grande expressão. Você acha que o público leitor pode conhecer mais desse mundo ao ler a biografia que você escreveu? Certamente, padre. Isso aí é uma coisa que eu tenho o maior prazer em falar, porque o livro ele foi fruto de muita pesquisa, e eu pesquisei muito e trago no livro informações sobre a história do circo no mundo todo, particularmente no Brasil, desde a virada do século XIX para o século XX, conto muitas histórias, porque essa era a grande paixão do Domingos, né? Então eu quis também dar ao leitor um pouco do conhecimento que ele tinha e que ele foi adquirindo ao longo da carreira sobre o circo. E o circo ele passa por crises, ele tem os seus momentos difíceis, mas a impressão que eu tenho é que ele não vai morrer nunca. O circo, quando a TV foi lançada, os artistas que alimentaram a programação dos primeiros canais eram muitos deles vindos do circo, né? E mesmo no Domingos ele reforça e continua essa história de uma maneira muito bonita. E o circo, hoje eu levei as minhas filhas no circo, na Barra da Tijuca, não me lembro o nome agora, e vi um circo também moderno, tinha telão, tinha truque de imagem tecnológico, sabe? Então, é um caminho de ida e de volta. Ele perde, sim, um pouco de público, já perdeu muito público na televisão, mas ele se renova e eu acho que ele vai continuar se renovando e alegrando muita gente por aí. Eu gostaria até, se você me permite, fazer uma comparação com o mundo do rádio. Eu sou de origem, assim, de trabalho jornalístico do rádio. E muitas vezes se decreta a morte do rádio, né? A chegada da televisão, ou agora com a revolução da internet, muita gente achava que o rádio não ia servir mais para nada e cada vez mais nós estamos vendo a importância do rádio, né? Eu até no último ano, quando se celebrou o Dia do Rádio, se você me permite contar isso aí, eu ouvi uma história muito divertida de um apresentador de rádio que falou assim: o dia que a internet acabar, quem vai dar a notícia será o rádio. Quer dizer, é um tipo de insistência, né? Eu penso que o circo também, a partir daquilo que você falou, continua firme nesse sentido. Perdeu algum espaço que um mundo que não existe mais dava,
mas agora também, como você aí lembrou, que foi acompanhar as suas crianças lá no circo, tá todo modernoso, né? Tem muitas outras, tá lidando com a tecnologia nos espetáculos. Oswaldo, tem uma outra coisa que me parece também estar dentro das curiosidades para quem é que vai conhecer seu livro e vai ler, mas pelo que a gente escuta falar, principalmente na época em que o Domingos atuou na televisão, e parece que você fala disso no seu livro, que é a forma generosa, humilde, que ele lidava tanto com os colegas, como também com quem andava assim disputando assim se ele podia participar de uma produção ou de outra. Parece que ele, entre os projetos que se apresentava, ele demonstrava muita generosidade e muita humildade. É exatamente isso? É sim. O Domingos foi alvo de disputa na Globo, na primeira novela que ele participou. É uma coisa que eu não tenho notícia de outro caso parecido. Ele preenchia uma lacuna, um perfil também que era muito... Tem muito poucos quadros para preencher esses papéis que ele preenchia, né? E ele, de fato, sempre atuou com extrema generosidade, mas é unânime em todos os mais de 80 entrevistados por livro, como isso vem assim, antes de tudo, sabe? Todo mundo gostava de falar comigo da generosidade dele. E eu acredito que se deva muito aos anos de ralação no circo, e eu tenho muita foto do Domingos levantando lona, e pau para toda a obra, jogava nas 11. O circo, como você bem falou, né, enfrenta as suas dificuldades, e o Domingos tocava aquilo com uma leveza, enfim. Então, o diretor Jaime Monjardim dirigiu o Domingos na Globo, e ele deu uma declaração seguinte, que ele, em anos de carreira, décadas de carreira, ele nunca tinha visto alguém ajudar a equipe técnica da novela a carregar a caixa. Então, ele era de uma humildade mesmo que surpreendeu todo mundo na Globo. Oswaldo, eu peço a gentileza da sua paciência, porque eu vou precisar fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar o nosso papo com o jornalista Oswaldo de Carvalho sobre o livro lançado pela Máquina de Livros, Domingos Montanher, O Espetáculo Não Para. Até já. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do Gorgo, Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Lembrou o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando umas almazinhas do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino.
Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje o nosso papo é com o jornalista Oswaldo Carvalho. Ele acabou de lançar um livro sobre a vida e a obra do ator Domingos Montanher, aquele grande artista que faleceu por afogamento durante a novela Velho Chico da TV Globo. Oswaldo, o seu livro traz... Você mencionou antes do intervalo até que tem fotos do Domingos ajudando a montar o circo, a levantar lonas e também nos lembrou que diretores dele, quando ele foi para a televisão, nunca tinha visto assim, um ator entrando para ajudar a carregar caixas, né? E eu queria também que você falasse um pouquinho disso que tem no seu livro, que são muitas fotos que revelam, né? Além do seu texto, que deve ser primoroso, mas também fotos que revelam a vida do Domingos, né? O que o leitor poderá apreciar nesse tipo de conteúdo do seu livro? O livro tem umas fotos maravilhosas, fotos raras da infância do Domingos, da adolescência, toda a trajetória dele. O Domingos, antes de montar a Companhia La Mínima com o Fernando Sampaio, com a qual ele ganhou o Brasil, ganhou o Prêmio Shell de melhor ator, enfim. Ele já tinha participado da Pia Fraus, uma outra companhia. Tem fotos da época da Pia Fraus, fotos do primeiro curso de teatro que o Domingos fez com a Miriam, com a grande atriz Miriam Muniz, desculpa, me fugiu o nome dela, Miriam Muniz. Enfim, o Domingos era cenógrafo, ele fazia ilustrações. Então, tudo isso tem no livro. Tem ilustrações do Domingos ainda adolescente, outras mais modernas. Ele desenhava palhaços. Tem croquis dele para os espetáculos que ele fazia. O caderno de fotos do livro está muito bonito. Trabalho de iconografia, Jaqueline Lavaux, é importante lembrar, fez um trabalho primoroso. Que coisa boa! Isso vai ajudar também a gente a ter mais interesse e expectativa com relação ao seu livro. Eu vou falar agora uma coisinha meio boba, você até me desculpa, mas eu fiquei fazendo umas contas, pensei assim, o Oswaldo mora em Paris, o Domingos Montanher fez curso lá em Paris, achei até que o nome Domingos Montanher era coisa... Montanher era um nome francês, depois recebi uma correção de que se trata de um nome italiano, né? Mas o que é que a França tem a ver com a história? E eu suponho que você trabalhou nesse livro já na França, né? Mas o que a França tem a ver com a história que você conta, Oswaldo? Sim, eu terminei de fazer o livro no meio do confinamento, sabia? Com a criança fazendo bagunça, eu ligava o fone assim, botava uma musiquinha calma e terminei os últimos capítulos assim, lá em Paris. Mas eu posso te responder essa pergunta de várias formas. Primeiro, o circo, da forma como a gente conhece hoje, né, apesar que o circo tem uma ancestralidade que remonta até a China, de 6 mil anos atrás, mas o circo no formato que a gente conhece hoje, espetáculo de variedades, com palharia no meio, a lona, tudo isso nasceu em Londres. Mas o circo nasceu em Londres há 200 anos atrás, mas ele ganhou o mundo foi a partir de Paris. Era um tempo que não tinha, o transporte não era tão simples assim. E Londres fica ilhado, né? Então, o circo ganhou o mundo a partir de Paris. Foi ali que ele se internacionalizou e foi ali que ele ganhou também um formato bem internacional, bem popular. Essa história, eu acho que levou o Domingos a passar uma temporada de 3 meses lá. Se não me engano, foi de 95 para 96. Ele estudou na Académie Fratellini, que é talvez a maior escola de circo no mundo hoje. E, enfim, ele sempre admirou muito o circo europeu, assistiu muito. Eu conto no circo também que ele trazia vídeos, mandava... Quando os amigos iam para a Europa, traziam vídeos de circo europeu para ele assistir. Então, ele tem essa paixão pelo circo europeu também, como parte da memória do circo, né? Eu também confundia, eu achava que o nome dele era francês. Depois, pesquisando para o livro, compreendi que não. Oswaldo, você já mencionou, mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho, parece que o livro vai nos trazer coisas mais profundas a respeito disso, que mesmo naquele momento... ele já era
um ator, vamos dizer, de meia idade, estava fazendo muito sucesso. E quando ele faleceu ali, antes de perder a vida lá nas águas do Rio São Francisco, ele tinha planos interessantes. Parece que o livro também vai tratar disso, né? E eu queria que você fizesse um comentário, por favor, a respeito desse fato. Eu conversei muito com o Fernando Sampaio, parceiro de anos de carreira do Domingos. Ele me contou que o Domingos era assim, uma usina de ideias mesmo. Ele estava sempre pensando em coisas, sempre com muita vontade de fazer, de trabalhar. Então, assim, eles já pensavam em fazer Batman e Robin como palhaço, eles pensavam em montar um espetáculo do Shakespeare, do Brecht, o grande dramaturgo alemão. Ele pensou em adaptar isso tudo para a linguagem circense. Eu fico aqui com a maior vontade de assistir. Infelizmente, com a criação do Domingos, a gente não vai ter o prazer de assistir. E ele também já queria levar a sua comicidade física dos seus anos de teatro para a telinha da Globo. Então ele já estava negociando ali com o diretor Maurício Farias para fazer Shazam Xerife, que é um seriado dos anos 70 da Globo Infantil, que era meio que uma dupla de palhaço, né, adaptado para a TV. Ele que estava negociando já com adiantadas negociações para fazer isso na Globo. Eu acho muito interessante isso, e é que nem você falou, a gente fica assim com o coração pensando, puxa, seria tão bonito ver o Domingos numa montagem dessa, né? Oswaldo, para a gente ir encaminhando mais para o final, porque a nossa conversa aqui, infelizmente, tem um tempo limitado, eu queria saber, para o nosso telespectador que está interessado em ler o seu livro, depois dessa nossa conversa, você pode dizer como é que ele deve proceder, como que ele deve fazer? Claro. Bom, o livro ele já está sendo distribuído, tá? Vai estar nas melhores livrarias do Brasil todo, mas ele está também nas plataformas digitais. Quem quiser comprar o livro pela Amazon já está disponível. Quem tiver o Kindle, quem quiser ler pelas telinhas, né? Qualquer telinha, pode comprar já o livro, já está disponível pela Amazon, e pode encomendar também, que a Amazon entrega no Brasil e no mundo todo, né? Tá certo. Nós sempre encerramos nossos papos aqui no programa Parlatório trazendo uma citação e pedindo um comentário dos nossos entrevistados. Para você, nós trouxemos uma palavra do Papa Francisco. Em 2020, numa mensagem aos comunicadores do mundo inteiro, ele disse, abre aspas, o homem é um ente narrador. Desde pequenos, temos fome de histórias, como a temos de alimento. Sejam elas em forma de fábula, romance, filme, canção ou simples notícia, elas influenciam a nossa vida, mesmo sem termos consciência disso. Fecha aspas. Maravilha. Muito bem escolhido. Eu sou um grande admirador do Papa, acho que ele traz uma renovação muito bacana para a Igreja. E concordo muito, tenho o maior orgulho de exercer essa profissão, de ter agora num livro, né, contado uma história tão bonita. E acho que você falou no início da entrevista, né, sobre o circo perdendo um pouco de espaço para a tecnologia, e a gente também, como escritor, a gente também sente um pouco essa ameaça, mas, de novo, eu acho que a tecnologia também pode ser uma ajuda. Nós estamos aqui batendo esse papo agora de uma maneira, sendo uma contribuição tecnológica grande, e eu acho que é isso, essa arte de contar a história nunca vai morrer. Eu adoro, e eu espero que todos possam se divertir muito e aprender muito com o meu trabalho. Oswaldo de Carvalho, muito obrigado pela presença sua aqui no nosso programa. Eu que agradeço, foi um prazer enorme falar com você. E agradeço a atenção de todos os telespectadores. Um abraço. Agradeço também a você que esteve conosco hoje. Continue com a TV Pai Eterno. Obrigado, um abraço e até a próxima.